Identificar o quadro então descrito como atual, quando concernia ao futuro. Nesse caso, do ponto de vista psicométrico, dever-se-ia dizer que o objeto apresentado à sensitiva serviu para colocá-lo em relação com a subconsciência da sua dona e que, até aí, nada que aberre dos processos normais da psicometria. Nada obstante, é dificílimo conceber que a senhora Bichette pudesse encerrar os detalhes de um episódio insignificante, a realizar-se 35 dias mais tarde. Procurei responder a esse formidável problema na minha obra Os Fenômenos Premonitórios, e como as dificuldades não interessam a psicometria, recomendo essa obra aos que desejam aprofundar o enigma. De preferência me deterei num outro detalhe, relativo à psicometria em suas modalidades de manifestação. Nos dois casos precedentes, temos podido notar que os sensitivos veem como presentes os acontecimentos futuros. Por causa dessa particularidade, que é quase de regra nos fenômenos de que nos ocupamos, abriram-se e continuam a sustentarem longas discussões filosóficas, para mostrar que esse fato constitui prova favorável do eterno presente. Ocioso não é, portanto, notar que a confusão de tempo, nos sensitivos, prende-se a uma causa menos transcendental, isto é, que nos fenômenos de clarividência, em geral, é sempre o eu integral subconsciente, ou espiritual, que percebe, e nessas condições, não podendo ele transmitir ao eu consciente, ou encarnado, as suas percepções, porque elas são de natureza espiritual, recorre à forma sensorial das imagens pictográficas, que, por sua mesma natureza, não podem sugerir aos sensitivos qualquer ideia de localização no tempo. O fato nada tem de comum com a inconcebível hipótese do eterno presente. Ademais, importa considerar que às vezes o integral, subconsciente, consegue transmitir ao sensitivo uma vaga ideia das localizações no tempo, recorrendo ao sistema de apresentação das imagens pictográficas mais ou menos distantes da visão subjetiva do sensitivo, de modo que, quando as imagens se mostram mais ou menos distantes, significam que o fato deverá realizar-se em data mais ou menos afastada. Daí ressalta que o eu integral subconsciente possui a noção das localizações no tempo, o que daria um golpe sério na hipótese do presente eterno. 17 graus Celsius Este condiz com um vaticínio de morte, ligado à recente guerra. É um episódio notável, sobretudo do ponto de vista dos complexos problemas que suscita. Respiguei-o de uma conferência do Sr. du Châtel, publicada nos Anais de Ciências Psíquicas, 1916, pág. 17. Diz o conferencista, aos 8 de agosto de 1913, mediante a simples apresentação de uma carta, que ela nem se deu ao trabalho de fitar, a Sra. Feignez, depois de me traçar exatamente a fisionomia moral e física do Sr. Raimundo Rainal, declarou que ele morreria de morte acidental, dentro de 2 anos, caso viesse a deixar Paris, e ferido em pleno rosto por um pedaço de ferro, sobre ou perto de um veículo, que não era de estrada de ferro. Tudo isso é vago, certo, mas também não podemos exigir, da mais autêntica psicometria, a precisão que, todavia, ela nos depara, máxime em se tratando dos relatos de um simples guarda florestal. A 17 de novembro ela declarou, à vista de uma segunda carta, que já havia predito a morte do rapaz e que ele não escaparia desse perigo, a menos que o impedissem de sair de Paris. Atribua ao sujeito o aditivo de uma exortação piedosa, quais costumam fazer os psicometras para consolo dos consulentes. Meu Deus! Disse ele, poderá, talvez, escapar desse perigo. Depois. Além do mais, eu não sou infalível. E ajuntou que a morte sobreviria, de qualquer modo, causada por um pedaço de ferro. No dia 24 de novembro o Sr. H.L., amigo do falecido, impressionado com o vaticínio, levou à vidente uma outra carta de Rainal. A sensitiva imediatamente reconheceu pelo tato a pessoa de quem se cogitava e de novo lhe esboçou o seu retrato perfeito. Malgrado as negativas tendenciosas do Sr. H.L., para induzi-lo em erro, reproduziu-se a visão e a confirmação da morte dentro de 1 ano, e sempre do mesmo modo. Ao dizer-lhe o Sr. H.L. que Rainal não poderia afastar-se de Paris, ela lhe declarou que ele a isso seria constrangido por uma força maior e mais, que a sua ausência seria de 1 mês, que a sua morte não seria logo conhecida, e sim dentro de 1 mês e meio, mais ou menos. Mobilizado em 4 de agosto, o Sr. Rainal foi morto em 5 de setembro. No dia 19 a Sra. H. levou a Sra. Feignez a última carta de Rainal, a fim de obter detalhes da sua morte, e eis o que conseguiu.
a senhora Feigness declarou que ele não sofrera um instante sequer, ao tombar fulminado por uma bala, na vista direita, que essa bala só ele vitimara, não em combate, mas em comissão, quando procurava desempenhar as ordens recebidas, tendo junto de si 2 ou 3 camaradas, apenas. Finalmente, que, poucos dias antes, havia recebido uma carta postal que lhe escrevera. E acrescentou mais, a senhora há de lhe encontrar o cadáver, a sepultura. Havia que procurá-la não no campo, mas à margem direita de um caminho e à distância de alguns metros de um molho de palhas. Ora, o Sr. Raynal, ciclista de ligação entre o general de brigada e o seu coronel, tinha, conforme as informações posteriormente obtidas, junto de si a bicicleta, veículo que não é caminho de ferro, e assim se verifica, a despeito da nebulosidade de certas instruções, a exatidão dos fatos. Raynal foi ferido precisamente no momento de reunir-se ao seu capitão, por uma bala que lhe penetrou o olho direito, eis o pedaço de ferro, e, varando-lhe o cérebro, passou de raspão pela espada do capitão. Ele não sofreu um instante sequer. Assim foi. Morte fulminante. E a senhora H. acrescenta, tinha recebido uma carta postal entre 4 e 6 de setembro, por conseguinte, alguns dias antes, e eu encontrei o corpo em Barcy, ao norte de Meaux, aonde cheguei depois de ter atravessado água. O corpo estava envolvido em palha, a sepultura não apresentava qualquer indício aparente, mas aos primeiros golpes de picareta, quase à flor do solo, surgiu a sua caderneta militar. Finalmente, o corpo lá estava num campo, junto de um monte de palha. O senhor do Château nota, a propósito desse caso, aí temos um ator tombado no campo da luta. É uma morte que honra o teatro a que ele pertencia e do qual era uma das melhores esperanças. Pois bem, até parece que o seu papel fora de antemão escrito e que ele soube interpretá-lo depois de escrito. Notareis que, na intercorrência desses 2 anos, algo se passou de mais grave, de muito mais importante, do ponto de vista geral, do que essa morte de Raimundo Raynal. Sobreveio esse evento formidável de que ele foi uma das primeiras vítimas, sem que a respeito uma só palavra se articulasse. E aquele pedaço de ferro? Deus meu! Pois não é ele anunciado como, por exemplo, se tratasse de um brinquedo de criança. A sensitiva diz é um pedaço de ferro e, no entanto, ela ignorava a guerra. E viu, contudo, que dentro de 2 anos aquela criatura morreria, sem saber que tal sucederia num campo de batalha. Enfim, acabou facilitando o encontro do corpo. Diante disso, estaremos inibidos de perguntar tomando por paradigma esse exemplo de um ator teatral se o nosso papel não estará já escrito e para um cenário preparado por alguém que ignoramos, mas cujos vestígios se encontram em alguma parte e são eventualmente perceptíveis por sujeitos extraordinariamente delicados e sensíveis. Pergunto-vos, pura e simplesmente, se nós não seremos atores, se, quando julgamos improvisar não fazemos mais que repetir, e ocorre-me o que seria até certo ponto uma solução, isto é, que por mais reduzido que fosse o nosso livre-arbítrio, ele não deixaria de existir, tanto quanto existiu o do ator Raynal. Entre os atores, há os que interpretam mal seu papel, há os que o representam fielmente, há os que nele empenham todo o seu ardor, sua estrela, seu ideal, fazendo de um papel insignificante uma criação artística inimitável, e aos cabotinos que rebaixam ao nível de rasas mediocridades as obras-primas de grandes pensadores. A propósito da comparação esboçada por Duchatel, frisarei que ela encerra provavelmente uma grande verdade. Em meu livro Os Fenômenos Premonitórios, tinha eu concebido no mesmo sentido a conciliação das teses filosóficas do livre-arbítrio e da fatalidade, consideradas em relação com a clarividência do futuro. E a fórmula a que cheguei foi esta: nem livre-arbítrio nem determinismo absolutos durante a encarnação do espírito, mas liberdade condicionada. Quanto ao problema suscitado pela previsão da morte em combate, na ignorância da guerra, observarei que essas lacunas tão misteriosas constituem a regra de todas as manifestações de clarividência do futuro. O sensitivo prevê admiravelmente as vicissitudes que aguardam uma criatura, mas quase sempre ignora os acontecimentos de ordem geral, tais como guerras, revoluções, cataclismos. A explicação deve filiar-se à circunstância de, na quase totalidade dos casos, socorrerem-se os videntes do integral subconsciente da pessoa que os consulta, de modo a não poderem logicamente perceber, como de fato não percebem, senão os fatos intimamente ligados à existência pessoal da criatura, com exclusão dos de ordem geral, mesmo quando formem uma parte integrante do seu futuro,
como elementos causais. Até aí o mistério se nos afigura suscetível de aclaramento. Entretanto, o fato mesmo de admitir que os sensitivos extraem do subconsciente do consulente as suas percepções, levam, necessariamente, a perguntar como os dados reveladores de futuros acontecimentos podem existir na subconsciência do indivíduo. A essa objeção, já respondi na minha obra Os Fenômenos Premonitórios, págs. 119 e seguintes. Basta relembrar aqui que a única hipótese capaz de explicar o mistério seria a da reencarnação. Deveríamos dizer, então, que se a existência terrena não representa mais que o elo de uma cadeia indefinida de vidas sucessivas e se o espírito, no ato de reencarnar, fixa, a título de expiação, de prova e aperfeiçoamento espiritual os acontecimentos capitais da existência terrena, acontecimentos que se apagariam da memória fisiológica, ao franquear a vida, mas ficariam registrados no subconsciente para de emergirem e se definirem graças a um processo análogo ao das sugestões pós-hipnóticas. Fácil se torna compreender como pode o vidente, por vezes, descobri-los nos escaninhos da sua ou da subconsciência de outrem. E, do mesmo passo, acontecimentos de outro modo havidos por fruto de cega fatalidade nos apareceriam como resultantes de atos livremente desejados. Infelizmente, a explicação reencarnacionista não impede que o problema da fatalidade ressurja sob aspectos diferentes. Se o eu espiritual de Rainal tinha fixado por si mesmo a morte violenta do soldado em ação, é força concluir que a guerra mundial também estava inexoravelmente resolvida de antemão. E assim, eis-nos resvalando no problema formidável da existência de uma fatalidade transcendente, na orientação das coletividades. Nesse particular, advirta que, à vista dos fenômenos incontestes de clarividência do futuro, é difícil recusar ulteriormente a existência de uma fatalidade regendo o mundo, ao menos nas suas grandes linhas diretivas. Um tal postulado, sobre ser inevitável, apresentaria reconfortante aspecto filosófico, pois implicaria a existência de entidades espirituais prepostas à governança da humanidade e, por consequência, a existência de Deus e sobrevivência da alma, se divinatio est, dissunt. E essa conclusão, ainda hoje, parece incontestável. Mas, ainda assim, restaria resolver um problema originado do precedente, qual interessante a questão moral, a existência de entidades que permitissem ou preparassem o desencadeamento de espantosas e sangrentas hecatombes, qual a que acabamos de assistir há poucos anos. Essa grave proposição identifica-se com a da existência do mal, uma tese posta de milênios por todas as filosofias, inutilmente, sem conseguirem elucidá-la. Limitar-me-ei a transcrever aqui uma frase do Dr. Gelei, que diz: a existência do mal é a medida da inferioridade dos mundos. Penso que este conceito contém a melhor definição que o espírito humano pode formular sobre esse problema, pois ninguém ousará contestar que este é um mundo inferior, no qual a dura disciplina do mal é ainda necessária à elevação espiritual do homem, assim como nulo atestam a história e a psicologia dos povos. É de todo evidente que, se o mal não existisse na Terra, ninguém compreenderia o bem. Menos evidente não é que a história nos ensina a estimar no mal, sob todas as suas formas, um instrumento indispensável ao progresso da humanidade. Indubitável, finalmente, que quando um povo atinge o vértice do poderio e da riqueza, coisas que constituem para nós o maior bem, esse povo não tarda a corromper-se, menoscaba a virtude, degenera, entra em fase decadente. Lícito é, pois, afirmar, sem receio de errar, que o mal é o estimulante regenerador, que reconduz ao caminho da virtude, da abnegação e do progresso à humanidade recalcitrante. Por outras palavras, o mal é o bem que nós desconhecemos. Em ouvindo a sua própria condenação, Sócrates dirigiu aos seus juízes estas palavras memoráveis, essa voz profética do demônio, que não deixou de se fazer ouvir durante toda a minha vida e a todo momento, sempre me desviou do que me pudesse acarretar um mal. Hoje que me sobrevêm estas coisas, que se podem considerar piores, por que se cala essa voz? É porque tudo isto que me sucede é um benefício. Nós nos iludimos quando pensamos que a morte seja um mal. 18 graus Celsius. Aso aqui consigna um episódio premonitório, também referente à guerra, contendo passagens interessantes do ponto de vista das hipóteses reencarnacionista e fatalista. Provém ele de uma obra publicada na Inglaterra sob o título de Poems of Claudiere Perozzi, o Itabiographical Prefácio, editado no intuito de perpetuar a memória de um rapaz de 25 anos, dotado de grande talento e belo caráter, morto em combate, na França. Claudio L. Perozzi era filho da senhora H. Perozzi,
literata assaz conhecida no Reino Unido, autora de contos e romances através dos quais analisa com genial intuição o caráter do filho, desde a infância. No estudo biográfico por ela preposto aos poemas do filho, lê-se este caso notável de psicometria premonitória. Aos 18 de julho de 1918, o Sr. L.P., amigo da família, informava a Sra. Perozzi de que tinha travado relações com uma costureira dotada de excepcionais faculdades clarividentes. A título de experiência, a Sra. Perozzi remeteu ao Sr. L.P. versos de Clube, copiados por seu filho, os quais foram apresentados à clarividente. Esta, muito atarefada, deixou de os considerar por algumas semanas. Foi somente a 15 de julho que enviou ao Sr. L.P. uma carta com o resultado da experiência psicométrica, carta que, por diversos motivos, só foi entregue ao destinatário no dia 31 do referido mês. Fosse como fosse, a carta esteve com o Sr. L.P. algumas horas, antes de Cláudio Perozzi ser ferido na frente francesa. Eis como se exprime a clarividente no citado documento. Tenho a impressão de que estes versos foram copiados por um jovem de 25 anos mais ou menos, dotado de talento muito superior à sua idade. Penso que ele pertence à elevada hierarquia social. É também um belo caráter. Oficial de carreira, deve dedicar-se, de preferência, à artilharia. Se lhe fora permitido sobreviver, faria uma carreira brilhante. Desgraçadamente, se a esta hora não está morto, sê-lo-á dentro em breve, de vez que nada mais lhe resta fazer neste mundo. Será gravemente ferido, para morrer logo depois. Diga à sua mãe que ele não sofreu e que o papel que tenho nas mãos me permite ver, de modo assaz nítido, que seu filho está feliz. Os fatos confirmativos dessa revelação não se fizeram demorar. Cláudio Perozzi foi ferido na tarde daquele mesmo dia em que a carta chegara às mãos do Sr. L.P. e no dia seguinte o rapaz expirava, serenamente, sem agonia. Quando a Sra. Perozzi recebeu a lutuosa notícia e invocava soluçante uma prova de não haver perdido fisicamente o filho querido, recebeu o almejado conforto daquela missiva, que foi acolhida como resposta à sua desesperada súplica. Tais os fatos. Chamamos a atenção especial do leitor para este conceito: se lhe fora permitido sobreviver, faria uma carreira brilhante, mas, se a esta hora não está morto, sê-lo-á dentro em breve, de vez que nada mais lhe resta fazer neste mundo. Esta última advertência é de molde a lembrar a velha sentença do poeta grego Minandro: os que morrem moços, caros são aos deuses. Sentença concordante com a doutrina reencarnacionista, segundo a qual uma morte prematura deixaria supor que o indivíduo tenha assaz progredido para abreviar o estágio de aprendizado na evolução ascendente das vidas sucessivas e, no caso de mortes infantis, que tenha progredido bastante para suprimir uma provação, mergulhando na terra com o sófito de se revestir de elementos fluídicos indispensáveis ao corpo astral, desejoso de preparar-se para a seguinte reencarnação. Do ponto de vista fatalista, mesmo neste caso, como no precedente, convém notar que, se o espírito de Cláudio Perozzi na sua existência pré-natal houvesse elegido a morte num campo de batalha, esse fato significaria que a guerra mundial estava pré-estabelecida com todas as suas consequências, no sentido da fatalidade aplicada às diretivas históricas dos povos. 19 graus Celsius. Acabarei expondo alguns casos nos quais a análise dos fatos deixa transparecer que o objeto psicometrado serve, algumas vezes, para colocar o sensitivo em relação com a entidade espiritual do seu falecido dono. Tal como já adverti, essa hipótese não passa de premissa menor de um silogismo, cuja premissa maior é verdade demonstrada, ou seja, que sem influência de uma pessoa viva pode estabelecer a relação do sensitivo com a subconsciência dessa pessoa. Também a influência do morto, em objeto que lhe tenha pertencido, deverá ter a faculdade de pôr o sensitivo em relação com o espírito do defunto. Ao demais, e de acordo com o que afirmam personalidades mediúnicas, o objeto apresentado a um médium teria outras particularidades além da principal, que é estabelecer a relação entre o médium e o desencarnado, ou seja, atrair o espírito deste. Assim é que também contribuiria para estimular as associações mnemônicas no momento da comunicação, ato que implica sempre um processo perturbador, pois que o espírito tem de pensar pelo cérebro de outrem, conferindo-lhe a necessária energia para manter-se em relação mediúnica, graças à natureza vitalizante do fluido contido no objeto. Finalmente, impediria que o espírito fosse telepaticamente influenciado por outros espíritos, ou mesmo por encarnados presentes à sessão.
Eis aí afirmativas concordes, de personalidades mediúnicas que se manifestaram pelas senhoras Piper, Thompson e Chenoweth. Neste caso admirável da identificação do jovem Benny Junot Piper, ele dirige-se ao pai, dizendo: "Papai, lembra-te do meu álbum de provas fotográficas?" Responde-lhe o pai: "Sim, Benny, lembro-me perfeitamente." E Benny logo: "Pois bem, toma-o e coloca-o lá na mesinha do quarto. Assenta-te com a mamãe perto dele e pensa em mim, porque o álbum servirá para me atrair e facilitar a comunicação." Proceedings of SPR, Vol. 24, Pag. 402, e mais adiante, quando retiram objetos que me pertencem, sinto-me logo confuso e desorientado. Pag. 582, após essas considerações destinadas a esclarecer o assunto, passo a expor os fatos. Vejamos este, tomado no Lid, 1910, Pag. 133. É o general José Peters, de Munique, quem relata nestes termos uma experiência com o médium Alfredo von Peters. Entreguei ao médium uma medalha que pertencera à minha falecida irmã. Quando Peters a colocou sobre a fronte, pensei involuntariamente na falecida e esperava que me falasse dela. Bem ao contrário, começou por descrever minha mãe, dizendo vê-la a meu lado e exibir-lhe 2 retratos, dos quais fez minuciosa descrição. Lembrei-me de que alguns anos antes tinham guardado em uma pasta 2 fotografias análogas às descritas, mas não me ocorriam detalhes. Fosse por que fosse, notei que a descrição não correspondia absolutamente aos retratos de meus pais, existentes na minha sala de visitas. Logo que regressei à casa, procurei as fotografias e verifiquei, surpreso, que o médium as descrevera com perfeita exatidão. Nitidíssima deveria ter sido a sua vidência, pois abrangera os trajes, o penteado, a posição das mãos e minúcias outras de menor relevo, tal, por exemplo, a cortina em que serviu de ecrã para uma das fotografias. Mais tarde pude compreender o motivo pelo qual o médium não entrou em relação com o espírito de minha irmã. É que a medalha tinha sido feita de uns brincos que pertenceram à minha mãe, e minha irmã, que tivera a ideia de os mandar fundir e transformar em medalha, nunca usou, depois, esta joia. Nesse primeiro caso não poderíamos, certamente, excluir a hipótese de haver o médium aurido na subconsciência do consulente os pormenores revelados. Todavia, a circunstância de ele se propor a entrar em comunicação com a irmã e ignorar que a medalha não continha associações fluídicas com ela, torna mais verossímil a hipótese da influência materna contida no objeto, como traço de ligação psicométrica do médium com a falecida. E aquele espírito, que exibia ao médium 2 fotografias totalmente esquecidas, demonstra a intenção de provar a sua presença real, de acordo com os desejos do consulente, que procurara o médium na esperança de alcançar uma prova valiosa da identificação espírita. 20 graus Celsius Aso publicado pelo Journal of SPR. Vol. 4 Pag. 8. É a senhora M. Agustin que relata o seguinte incidente pessoal: tive um estranho caso de identificação espírita, sem o haver provocado. Foi isso há 10 anos, quando vim fixar residência em Colorado Springs. A senhora, em casa de quem eu tomara pensão, era espírita e certa noite me convidou para assistir uma sessão particular em casa de um amigo. Ali, estando na localidade há pouco tempo, nenhuma das pessoas presentes me conhecia. Aberta a sessão, logo após, uma senhora caiu em transe e parecia incapaz de falar. Sem embargo, por gestos que ela fazia, compreendíamos que a entidade manifestante desejava falar a uma pessoa estranha. Eu, por minha vez, esforçava-me para compreender a mímica, mas, debalde, até que a médium entrou a imitar os movimentos de alguém que trabalhasse em renda, sobre a almofada. Lembrei-me, então, de uma mulher singalesa, que conhecera anos antes e cujo nome pronunciei. Foi bastante. A médium resvalou da cadeira, prosternou-se-me aos pés, beijou-me as mãos repetidamente e manifestou, enfim, num péssimo inglês de pronúncia singalesa, a sua grande alegria por conseguir, ainda uma vez, testemunhar-me a sua gratidão. É preciso não esquecer que a médium era uma senhora americana, cuja atitude aos pés de uma inglesa aberrava dos naturais melindres patrióticos. Também convém não perder de vista o imprevisto de tal manifestação, dado que há uma vintena de anos não me passava pela mente qualquer lembrança da pobre Lorraine. De regresso a casa, só então reparei que levara comigo um enfeite de renda trabalhada pela singalesa. Será que esse pedaço de renda tenha servido de veículo ou traço de união para a manifestação do espírito? Assinado, M. Agustin.
Só podemos responder afirmativamente à pergunta final da Sra. Garstin. Não havia dúvida que aquele pedaço de renda foi o agente psicométrico que provocou o fenômeno. Fica, entretanto, para resolver o problema já suscitado pelo caso precedente, a saber, se a relação se estabeleceu com a subconsciência da Sra. Garstin ou com o espírito da zingalesa. A esse propósito, notarei que se observam, na atitude da personalidade mediúnica, detalhes dificilmente explicáveis pela hipótese subconsciente. Assim, por exemplo, a circunstância da pronúncia inglesa incorreta, própria da singalesa quando encanada, constitui boa prova de identidade pessoal. A atitude servil traduzida pela genuflexão e o beijamão, de acordo com os hábitos das classes humildes da Índia em suas relações com os europeus, também constitui boa prova de identidade, tendo-se em vista que o médium, ignorante dos costumes indianos, não se conformaria com essas atitudes, senão impelido pela entidade singalesa, que se lhe apresentava. 21 graus Celsius azul extraído de Leeds, 1914, Pag. 32. A senhorita Edith Harper conta-nos este caso, ao tratar dos resultados obtidos nos primeiros anos de funcionamento do famoso escritório mediúnico de William Stead. Entre os episódios de natureza psicométrica, encontra-se este: um indivíduo mandou da Índia uma caneta de madeira, acrescentando que ela pertencera a um filho dele, já falecido. O sensitivo, Sr. Roberto King, ignorando absolutamente a proveniência do objeto, tomou e começou logo a descrever uma criança, cujo retrato esboçou minuciosamente. O seguir, o espírito da criança transmitiu-lhe lacônica a mensagem destinada ao consulente, que acrescenta o Sr. King, está intimamente ligado ao falecido. Depois, diz o sensitivo, sinto-me empolgado por uma influência singular e ouço nitidamente uma voz que repete e insiste numa palavra cuja transcrição fônica é Shanti. A mensagem foi encaminhada para a Índia e o pai do menino não demorou a responder, gratíssimo, confessando não lhe restar dúvida alguma sobre a autenticidade da comunicação, primeiro, porque ele era, efetivamente, uma criança, e, segundo, porque a descrição feita pelo médium era a expressão maravilhosa da verdade. Finalmente, a palavra Shanti, que quer dizer, a paz seja contigo, era a saudação habitual que o filho lhe dirigia, quando vivo, todas as manhãs. Neste caso, a circunstância, teoricamente importante afirma-se no último incidente, ou seja, a audição de um vocábulo que o médium traduz foneticamente, vocábulo este que se verifica, posteriormente, corresponder à saudação que o filho costumava dirigir ao pai. É um incidente que consiste em excelente prova de identificação espírita. Sem dúvida poderíamos objetar que a relação psicométrica se estabelecesse entre o médium em Londres e o consulente na Índia e que, por conseguinte, houvesse aquele se apropriado, na consciência deste, das suas indicações. Todavia, não deixarei de encarecer que, na interpretação dos fenômenos psicométricos, não é fácil nos descartarmos das regras que os regem. Ora, uma dessas regras nos ensina que, quando o sensitivo entra em relação com o possuidor do objeto psicometrado, começa por descrever o indivíduo com o qual se relacionou, para chegar depois a desvendar os acontecimentos da vida desse indivíduo, inclusive o meio em que ele se encontrava. E quando o objeto foi utilizado por diversas pessoas, o sensitivo percebe entre as diferentes influências aquela que, em virtude da lei de afinidade, se lhe torna mais ativa, enquanto ignora as outras, ou apenas recebe delas impressões secundárias, passíveis de ironias e confusões. Daí se infere que, no caso em apreço, se o sensitivo houver percebido na caneta a influência do consulente com ele entrar em relação, começaria por descrever-lhe a personalidade, para revelar em seguida incidentes da sua vida particular e o meio em que se achava. Ora, nada disso tendo sucedido, é força convir que o objeto não continha a influência do pai, por consequência, não podia o sensitivo entrar em relação com ele. Lógico, ao contrário, é dizer-se que o objeto, por saturado da influência do filho, determinou a relação psicométrica do sensitivo com o desencanado, o que de resto ressalta dos fatos, com a descrição mediúnica do filho e não do pai. Chamo finalmente a atenção dos estudiosos para este ponto. Psicometricamente falando, seria absurdo e insustentável pensar que a relação possa estabelecer-se com indivíduos cuja influência não satura o objeto psicometrado. 22 graus Celsius azul encontra-se em Leeds, 1912, página 551. A senhora J.L.C., enfermeira profissional diplomada,
comunica o seguinte interessante episódio de sua observação pessoal. Devido à sua profissão, ela expressa o desejo de conservar-se incógnita, mas o seu nome é assaz conhecido pela direção da revista. Eis como se pronuncia ela: sou enfermeira profissional. Há 8 anos, necessitando de algum repouso, aceitei a hospitalidade de uma senhora idosa, muito ativa e inteligente, que procurava uma companhia que lhe dedicasse algumas horas diárias. Em breve nos tornamos muito amigas. Eu sou médium sensitiva, mas devido à minha profissão, sempre julguei prudente não me ocupar de experiências mediúnicas. Minha amiga, ao contrário, conquanto não possuísse tais faculdades psíquicas, interessava-se profundamente por esses estudos. A esse respeito muito conversávamos e acabamos por estabelecer um pacto, no sentido de vir, a primeira que falecesse, dar à outra uma prova da sobrevivência, se Deus tal permitisse. A esse tempo comprei, de um velho antiquário, um colar antigo, assaz curioso. Não tinha ele grande valor venal, pois se compunha de 13 pequenas bolas de cobre prateado e outras tantas do mesmo tamanho, fingindo ametistas. A senhora Hope ficou encantada com esse colar e passou a usá-lo constantemente, dizendo que não mais me devolveria. Pouco tempo depois, fui obrigada a sair de Londres para exercer na província a minha profissão. Só de quando em quando me era dado avistar a minha amiga. De uma feita que vinha a Londres, fui visitá-la, porém ela estava por sua vez ausente de Londres. A correspondência entre nós espaçou-se e, conquanto não arrefecesse a recíproca amizade, os meus encargos não ensejavam lazeres para escrever-lhe. Certo dia fui levado por uma amiga à casa de um psicometra de nome Ronald Brayley. Impressionada com o que ali vi e ouvi, lá voltei algumas vezes. Uma noite de maio de 1910, apresentei ao sensitivo o colar, que, desde logo, pareceu interessá-lo grandemente. Disse-me que se tratava de objeto antiquíssimo, saturado de influência hindus. Anunciou, depois, que percebia a influência de uma mulher idosa, a andar de um lado para outro, e perguntou-me se a conhecia. Como no momento não pensasse na senhora Hope, insisti pela negativa, em face das descrições que me fazia. Que muito lastimava, mas não reconhecia aquela pessoa. O sensitivo prosseguia: é certo se tratar de uma senhora que muito estimastes e vos correspondia do mesmo modo. Sabia ele, mas, que essa senhora falecera havia 18 meses ou cerca de 2 anos. E eu a contestar que não a conhecia. Tomou ele, então, de uma folha de papel e desenhou um retrato de mulher, que me entregou. Era uma reprodução perfeita do rosto da falecida, melhor que as fotografias por ela deixadas. Ali estavam seus traços bem definidos, os penteados habituais, a maneira de cruzar o chalé. Cardíaca, por natureza, estive a pique de me sentir mal. Mas ela não morreu. Exclamei. O sensitivo respondeu calmamente: entretanto, sei que ela não está mais neste mundo. E acrescentou: morreu subitamente, talvez de uma apoplexia, perdendo os sentidos antes mesmo do traspasse. Logo que me foi possível, fui a Kew e procurei informar-me na casa que ela habitava. A senhora ali residente declarou-me, então, que a minha amiga havia falecido 18 meses antes. Essa confirmação me abalou profundamente, por não ter assistido a senhora Hope em seu leito de morte. Dirigi-me imediatamente ao médico que a socorrera, no intuito de melhor informar-me, dizendo-me ele que nos últimos meses ela muito emagrecera, fato esse que constituía prognóstico alarmante em se tratando de uma octogenária. Por fim, atingida por uma congestão, perdera logo a faculdade da palavra e assim permanecer até desenlace, que se verificou poucos dias depois. E ajuntou que os últimos momentos foram penosos para os assistentes, por lhes parecer que a paciente queria dizer algo, como que reclamando a presença de alguém. Apresentei-lhe, então, o esboço do retrato a lápis e disse que havia sido executado de memória por um amigo da falecida. O doutor fitou atentamente e disse logo que era de semelhança perfeita, com a só diferença de parecer muito mais moça. Tal a verdade escrupulosa, a respeito do colar e de minha amiga Hope. Não sou espírita, devo dizê-lo, guardando em face do problema uma atitude que não é de convicção nem também de incredulidade. Nesse episódio a interpretação espírita ressalta a nítida dos fatos e da circunstância em que se encontrava a consulente, ignorante da morte da amiga, assim excluindo a hipótese segundo a qual o sensitivo pudesse psicometricamente aurir na subconsciência da mesma consulente os detalhes relativos à senhora Hope. Preciso é, portanto, recorrer à hipótese psicométrico-espírita,
segundo a qual a influência da falecida, conservada no colar, serviria para estabelecer a relação com o sensitivo, da mesma forma porque, conforme afirmam as personalidades mediúnicas, poderia contribuir para atrair o espírito às sessões. De resto, não devemos esquecer que as duas senhoras haviam sancionado o compromisso da manifestação póstuma, que, evidentemente, a senhora Hope procurou satisfazer. 23 graus Celsius Azulescenlied, 1909, Pag. 32, o Sr. Kensett Steele, de quem já citamos um episódio interessante, originário das suas faculdades psicométricas, conta o seguinte caso obtido por intermédio de outros sensitivos. Um dos meus melhores amigos da adolescência, prematuramente falecido de um mal misterioso, foi-me descrito muitas vezes, por diferentes médiuns. De uma dessas descrições, eu me lembro perfeitamente. Ao psicometrar a minha pasta, o sensitivo viu esse amigo diante dele e, depois de uma descrição felicíssima, acrescentou que ele perguntava se me esquecera do dia em que, encarrapitados na trapeira de uma granja, havíamos atirado aos porcos uma porção de batatas podres, revelando-me nesse exercício, mais do que ele, um hábil atirador. Lembrei-me logo que, de fato, a última vez que nos avistáramos, numa casa de campo, trepamos ao forro da casa, onde se guardavam batatas, e de lá nos pusemos a alvejar os porcos, com as batatas estragadas. Não se trata de um passatempo intelectual e longe estava eu, nesse momento, de imaginar que, decorridos 6 meses de franquia ao mundo do qual não se regressa, sem embargo de possíveis correspondências telegráficas, ou antes, telepáticas, essa inocente brincadeira houvesse de me proporcionar, um dia, uma prova convincente da sobrevivência humana e do interesse que os desencarnados continuam a ter pelos que lhes sobrevivem na Terra. Devo ainda acrescentar que o espírito também me recordou um dia em que patinávamos com grande ardor e acabamos às cambalhotas, o que nos valeu severa repreensão paterna. Nada, porém, de semelhante comigo sucedera. Entretanto, algum tempo depois vim a saber, por parentes do jovem camarada, que o tal incidente realmente se dera, mas, com seu irmão, com o qual, suponho, ele me confundiu. Nesse depoimento, o primeiro incidente verídico, posto que muito notável, é teoricamente menos importante que o segundo, revelador de um erro de memória. Efetivamente, se as informações obtidas tivessem origem no subconsciente, ou, por outras palavras, se o psicometra as houvesse extraído telepaticamente da subconsciência do consulente, poderíamos explicar o primeiro incidente verídico, mas nunca o segundo, visto que o sensitivo jamais poderia extrair da subconsciência do consulente um episódio sobre o qual não existia nela um traço sequer, visto que absolutamente ele o ignorava. De onde proviriam, então, essas observações? É uma pergunta que se impõe, pois se é verdade que o episódio não se reportava ao consulente, menos verdade não é que concernia à entidade que se afirmava presente. Ora, impossível é responder à interrogação, sem admitir a presença real do espírito. E, neste caso, o erro de memória em que incidiu, confundindo o amigo com o irmão, seria de natureza compreensível e justificável, pois todos somos suscetíveis dessas confusões mnemônicas, quando se trata de acontecimentos afastados e de sumenos importância. 24 graus Celsius A obra do Sr. J. Arthur Hill, Psychal Investigation, contém este episódio que eu reproduzo de um assaz extenso resumo, publicado pelo Sr. Abafiel no Journal of the SPR 1917, Pag. 85, uma senhora, das relações do Sr. Hill, falecia aos 3 de novembro de 1915. A 8 do mesmo mês, apresentaram a um médium alguns objetos pertencentes à falecida, sem resultado. Dito foi, então, que ela ainda dormia o sono regenerador que sucede ao trespasse. No dia seguinte obteve-se um pormenor assaz probante em breve mensagem, conquanto entremeado de apontamentos outros inexatos. No dia 11 foram apresentados os mesmos objetos a outro médium, que não conhecia o Sr. Hill. Ao demais, quem os apresentou foi uma senhora que também não conhecia o Sr. Hill. O médium, que ignorava a morte da dona dos objetos, foi logo dizendo que receava fosse muito cedo para obter comunicação com a morta. E, de fato, nada de prático se conseguiu. 2 outras tentativas, em 25 de novembro e 2 de março de 1916, só deram resultados negativos. Finalmente, a 19 de abril, obtiveram pelo médium Wilkinson, as primeiras provas valiosas de identidade e iniciativa pessoal da falecida.
E o Senhor o adverte: se a psicometria fosse apenas leitura de traços quaisquer gravados no objeto, de qualquer modo, os sensitivos teriam podido, desde logo, à primeira vista, interpretar esses traços, e tanto melhor quanto mais recentes fossem eles. Daí resulta que o insucesso das primeiras tentativas e o seu melhoramento gradual, à medida que o tempo se escoava, apresenta-se como índice, não ouso dizer prova, de que as comunicações dependem da existência real e da atividade do ser sobrevivente, com o qual o objeto psicometrado teria a virtude de estabelecer a relação, antes que por efeito da influência conservada no objeto. Essas ponderações do Senhor são incontestavelmente racionais e convincentes, dado que, antes de obter uma mensagem verídica da morta, houve 4 tentativas frustradas, no espaço de 5,5 meses. Igualmente, esses insucessos só se podem explicar por tantos outros insucessos nos quais os médiuns, desorientados e confusos, transmitem mensagens inconcludentes, de origem subconsciente. Aqui, pelo contrário, os sensitivos não se perturbaram, não deram qualquer comunicação, mas depois de se declararem em relação com o espírito de uma senhora desencarnada, confessaram-se unanimemente incapazes de fornecer as provas geralmente visadas nessas circunstâncias. Essa concordância negativa entre os sensitivos tem importância teórica, pois só poderia explicar-se admitindo o alegado, isto é, que a defunta ainda dormia o sono reparador que sucede ao desprendimento, a ligação ao demais conforme com as constantes afirmativas das personalidades mediúnicas. Todavia, ao parecer destas, a duração desse sono só se prolonga por meses e anos em casos especiais, pois, em regra, não vai além de minutos e horas. 25 graus Celsius ASO publicado por Lied, em 1920, página 163. Este caso, considerado do ponto de vista psicométrico, contém uma circunstância curiosa, qual a de conjugar-se, insolitamente, com a vidência no cristal, contanto que o sensitivo e consulente mantenham a bola entre as mãos por alguns minutos, a fim de se saturarem da sua própria influência. Eis como o diretor de Lied relata essa experiência. Alguns de nossos leitores terão, possivelmente, ouvido falar de uma mulher que, não sendo famoso médium profissional e muito menos se interessando pelo movimento espiritualista, possui, entretanto, a estranha faculdade de ver através do cristal, não somente, mas de tornar objetivas e visíveis aos assistentes as aparições. O Sr. Arthur Conan Doyle já se ocupou deste caso interessante, pois foi em sua casa que a sensitiva, juntamente com o diretor de um grande jornal londrino e mais um ator dramático, obtiveram as visões simultâneas. Uma dessas noites assistiu a uma demonstração dessa estranha faculdade, no British College of Psychic Science. Éramos presentes eu e mais 7 pessoas, inclusive o Sr. Mackenzie e sua mulher, respectivamente diretor e secretária do referido colégio. Chegada a minha vez, a Sra. Nemo, assim chamo a médium, passou-me a bola, que tive entre as mãos por alguns minutos, antes de lhe restituir. Depois de segurá-la também ela, por alguns instantes, anunciou a presença de uma imagem. Completando o quadro, examinamo-lo todos nós e, tal como era de minha intenção, escrutei-o com redobrada atenção, porém ele não durou mais que 30 segundos. Tratava-se da figura de um homem ainda moço, de olhar inteligentíssimo, aparentando um artista ou um sábio. Não o reconheci como pessoa de minhas relações e isso mesmo declarei em voz alta, mas tive, ao mesmo tempo, uma como intuição de que pela psicografia se aclararia o mistério. A mensagem escrita demorou, mas veio finalmente e foi lida em voz alta pela Sra. Nemo. Eis o seu conteúdo: sou o vosso guia e, para o que vos importa saber, um médico hábil. Quereria recomendar-vos e pedir que tomasses, 3 vezes por semana, um velho remédio. É possível que de tal remédio não tenhais tido notícia até o presente. Trata-se das velhas gotas holandesas. Usai-o na dose de 15 gotas para uma colherinha de aguardente e crede, sob palavra, que muito melhorareis de saúde. A assinatura tudo esclareceu. Era o nome de um membro de minha família, que tinha sido médico da Marinha, no reinado de Guilherme IV, e falecido há mais de 80 anos. Ouvira muitas vezes sua viúva e outros parentes próximos falarem a seu respeito. Os filhos lhe morreram todos em idade avançada, nestes últimos 20 anos, mas os netos e bisnetos ainda vivem. Contudo, confesso, a sua individualidade jamais me preocupou, até o momento de me vir essa mensagem. E se eu imaginasse uma comunicação, seria, certamente,
a de um parente mais próximo. Ao demais, a saúde era o que menos me preocupava na ocasião, posto que, em consequência de grave enfermidade, ainda hoje não esteja completamente restabelecida. Deixo de lado a questão do remédio. As gotas holandesas não me são desconhecidas, mas nunca as utilizei, pois não tenho em suas virtudes mais que vaga confiança, que ainda está por confirmar-se. Os detalhes que me impressionaram, quanto ao semblante e à mensagem, são os seguintes: os traços fisionômicos de seus descendentes ainda vivos, a circunstância de ser ao seu tempo, muito em voga, o remédio aconselhado. Acredito mesmo que ainda hoje o preconizem os velhos marinheiros. De resto, a frase queira recomendar e pedir e sob palavra tem sabor característico, pois eram expressões correntes entre os seus parentes mais próximos e faziam parte da velha fraseologia dos primeiros tempos do reinado da Rainha Vitória. Todavia, o nome foi o que mais me impressionou, pois ele, como um relâmpago, alumiou todo o episódio. Além disso, quando anunciei que o correspondente da mensagem era personalidade por mim descrita, 3 fortes pancadas confirmaram as minhas palavras. As imagens são, muita vez, acompanhadas de pancadas que correspondem a perguntas e marcam o advento de novos quadros. Como veem, é uma experiência notável, seja qual for a interpretação que lhe queiram dar. Tal interessante episódio descrito pelo diretor de Leeds. Pelo concernente ao processo de saturação fluídica para utilizar psicometricamente o cristal, não se nota nele qualquer particularidade capaz de emprestar aos fatos um caráter diverso do que reveste os fatos obtidos pelos métodos psicométricos comuns, posto que as modalidades do processo sejam curiosas e insólitas. Ainda mais insólita é a circunstância de os circunstantes perceberem diretamente as visões da sensitiva, o que não é fácil de explicar, visto que as imagens percebidas no interior de um cristal não podem, absolutamente, ser consideradas de natureza objetiva. Assim, devemos conceituá-las como projeções alucinatórias das imagens realizadas na subconsciência da vidente. Daí se conclui que, para explicar os fatos, seríamos levados a admitir que a vidente em apreço possui a faculdade de transmitir telepaticamente aos assistentes as imagens alucinatórias, formadas em sua própria consciência. Quanto à gênese psicométrico-espírita do caso, não parece seja ela suscetível de objeções, ou, pelo menos, que se possa contrapor, à explicação espírita, uma outra melhor. Efetivamente, para que assim fosse, haveríamos de ampliar as raias do absurdo dos poderes inquisitoriais dos sensitivos, para investigar as lembranças latentes na consciência alheia. Ninguém poderá sustentar, sem cair no ridículo, que entre tantas lembranças latentes, de pessoas falecidas, ligadas ao consulente por laços afetivos, a sensitiva tivesse aurido na subconsciência desse cavalheiro os apontamentos concernentes a um antepassado, dele desconhecido, pois que desencarnado há 80 anos. Compreendo a objeção que me poderiam fazer, isto é, que não seria difícil contraditar a hipótese espírita com a própria observação minha, dizendo, como, pois, explicar do ponto de vista espirítico, que entre tantos mortos ligados ao consulente, a relação psicométrica se estabelecesse justamente com um antepassado tão remoto e desconhecido da assistência. Responderei que, se considerarmos a veracidade verificada com detalhes fornecidos pelo espírito, é lícito considerar também verídico o único detalhe não controlável, isto é, que esse espírito era, de fato, o guia do consulente. E isso torna naturalíssima sua manifestação, com preferência de qualquer outro espírito. 26 graus Celsius aso no fato dramático que se segue, o fenômeno de relação psicométrica com entidades desencarnadas se completa com a manifestação dessas mesmas entidades em sessões mediúnicas subsequentes. O caso é assaz conhecido e despertou vivo interesse, tanto que dele se ocuparam todas as publicações psíquicas. A narrativa é do próprio protagonista, Sr. Hugh Junior Brown, rico banqueiro de Melbourne e autor de uma obra de investigações mediúnicas intitulada A Tullie Truth, muito citada, aliás, por Mieres, em sua obra-prima. Este extrato é de Leeds, 1909, pago 117. Conta o Sr. Hugh Junior que no mês de dezembro de 1884, seu filho William, de 18 anos de idade, em companhia do Sr. Murray, empregado da casa Brown, compraram um iate chamado Yolanda e, depois de lhe fazerem modificações, partiram num cruzeiro marítimo com a promessa de regressar no dia 14 de dezembro, que era uma segunda-feira. Levaram em sua companhia outro filho do Sr. Brown, de nome Louis,
rapaz de 20 anos. A senhora Brown não queria nem por nada deixá-lo partir, mas como o Sr. Murray era um marítimo traquejado e até diplomado pela capitania do porto, acabou por concordar. A 20 de dezembro de 1884, quando ainda não tinha notícia dos filhos, enviou o Sr. Brown na revista Harbinger of Leeds, que lhe deu publicidade, em seu número de janeiro, o seguinte apanhado de uma sessão com o médium George Spriggs, passado o dia 15, sem que os filhos regressassem, tornamo-nos naturalmente ansiosos e, na manhã seguinte, muito cedo, fui à casa do médium George Spriggs para lhe pedir visitasse minha mulher, que estava enferma. No intuito mesmo de não influir no seu ânimo, é claro que nada lhe disse do verdadeiro motivo do meu apelo. O Sr. Spriggs chegou às 8 horas da manhã, tomou a mão de minha mulher e não tardou a cair em transe. Depois, perguntou, fez a senhora algum passeio marítimo? Diante da resposta negativa, continuou, é que eu lhe noto uma grande depressão de espírito e que tem relação com o mar. Durante a noite esteve muito aflita e chorou. Era verdade, e completou o diagnóstico dizendo que toda aquela perturbação tinha uma afinidade com o mar. Fiz, então, uma vaga referência ao caso que me preocupava e perguntei, perceberá você, por acaso, algum sinistro marítimo? O médium, sempre em transe, respondeu, não posso distinguir se eles se acham no mundo espiritual, mas se me trouxer algum objeto deles utilizado, poderei servir-me dos mesmos para os encontrar. Tomei uma carteira de notas de meus filhos e dei ao médium. Ele começou logo por dizer, vejo, num pequeno barco, à foz de um rio, 2 velas desfraldadas ao vento, uma grande, outra menor. Isso era exato, descem o rio e parecem preocupados com a entrada no mar. Refere-se, evidentemente, à baía de Porto Felipe, vejo uma espécie de torre com um molho de pedras à distância. Provavelmente o farol do cais de Orienstone, agora, estão navegando em pleno mar, com terra à esquerda, nuvens pesadas, precursoras de tempestade, acumulam-se no horizonte. Eles que se dirigem para outro quebra-mar. De fato, foram assinalados ao largo de Bristol no dia 14, neste momento esforçam-se para voltar atrás, mas o vento lhes é contrário. Depois de bordejarem algum tempo, decidem proejar para a terra. Perto já da costa, quando se trata de amarrar, parece que surgem dificuldades. Isso devido, possivelmente, à falta de âncora, perdida dias antes no Yarra. Conseguem, finalmente, desembarcar, encharcados até os ossos. Passeiam e discutem sobre o que lhes importa fazer. Suponho que discutiam a hipótese de abandonar o barco e regressarem por terra, mas o fato de Murray e William terem lá deixado os sapatos, os demoveu a voltarem para bordo. Suponho que, ainda hoje, o senhor receberá notícias. Efetivamente, nesse dia, recebemos a notícia de que os rapazes foram vistos no dia 14 ao largo de Brighton. Na manhã seguinte o médium voltou à minha casa e continuou a descrever a sua vidência. Depois do descanso em terra, voltaram ao barco e ganharam um mar longo. Com efeito, nesse dia, às 8 horas, recebi telegrama de que um barco semelhante ao Yolanda fora visto de Frankston na direção de Shinapper Point. Depois de algumas horas, eles em local de onde lhes surge, à esquerda, uma cadeia de rochedos ameaçadores e sinistros. Grossas nuvens avultam pela popa, o mar se encrespa. Eles pensam arribar a costa, mas agora não é fácil descobrir o quebra-mar. O vento muda, as velas se agitam, uma delas se esfrangalha. O mais baixo dos 3 está sentado à popa, ao leme, e grita aos outros que acudam ao velame da proa. Esses detalhes se referem a Murray, cuja estatura não atingia a de meus filhos e que se mantinha no governo da embarcação, procurando acudir à vela principal, enquanto meus filhos se ocupavam com a outra. O médium não conhecia Murray e ignorava estivesse ele na companhia dos meus filhos. Lutam agora com grandes dificuldades para a manobra do cordame. Isto sucede a 1,5 milha da costa, num lugar de águas profundas e estamos na manhã do dia 15. Nesse instante houve uma pausa e eu penso que foi quando se deu a catástrofe, o que aliás me foi confirmado mais tarde, por comunicação mediúnica de meus filhos. Na manhã de 17 reunimos-nos em sessão, sempre na esperança de obtermos esclarecimentos. Imediatamente manifestou-se o guia do médium e anunciou a presença de um espírito recém-desencarnado, desejoso de se comunicar. Pouco depois, William, o mais novo de meus filhos, conseguiu, com muita dificuldade, falar pelo médium. Voz entrecortada de soluços, disse, mamãe, perdoa-me, a culpa foi toda minha. Efetivamente,
Fora ele que comprara o barco. Esse, só resolvera embarcar para lhe fazer companhia. Na noite de 18 meus filhos puderam manifestar-se e confirmaram a descrição mediúnica do cruzeiro, notando, apenas, que o naufrágio se dera mais próximo da costa de Mornington do que da de Shelton. Respondendo a uma pergunta, William disse, eram 9 da manhã de segunda-feira, 15 de novembro, quando sossobramos. Declaração perfeitamente concorde com as informações mediúnicas, em um segundo depoimento dirigido à revista, na data de 21 de março de 1885, o Sr. Hugh Jr. Brown conta que no dia 31 de dezembro, dia em que remetera ao seu primeiro depoimento, ouvira dizer que o cadáver de William fora avistado perto de Peanic Point, com falta do braço esquerdo e parte do direito. A 23 de dezembro, o exame necroscópico revelou a existência de ferimentos ou indícios de ferimentos quaisquer, anteriores à morte. No dia 27 de dezembro, em Frankstone, foi capturado um tubarão, a 27 milhas de Melbourne, em cujo estômago encontraram o braço direito de William, um pedaço do colete com o relógio de ouro, as chaves, o cachimbo e 12 shillings em dinheiro. O relógio parara justamente nas 9 horas, indicadas pelo médium, 9 dias antes. Respondendo às observações de um crítico, que alegara não terem os filhos do Sr. Brown em seus comunicados algo dito sobre a mutilação de um dos cadáveres, disse o Sr. Brown o seguinte: durante a manifestação mediúnica de Hugh, houve um momento em que ele conduziu o irmão para um canto da sala, onde não poderia ser ouvido por sua mãe, e ali declarou que o corpo de William tinha sido mutilado por um tubarão. No meu relatório omiti este incidente doloroso por motivos justos, quais os de ocultá-lo à minha mulher, leitora assídua da revista, que haveria de publicar. O que resulta antes de tudo, dessa dramática narrativa, é a concordância entre os detalhes mediúnicos e as informações gradualmente colhidas sobre o naufrágio. Mais notável, ainda, a concordância da hora assinalada no relógio tão tragicamente recuperado. Pergunta-se, pois, qual a hipótese que explique essa exposição verídica do drama? Começo por notar que, posto tivesse entre as suas a mão da Sra. Brown, isto é, da mãe das vítimas, o médium não conseguiu revelar nada quanto à sorte dos rapazes, antes que lhe trouxessem a carteira que eles usavam. Essa circunstância é de grande valor teórico, não só porque o contraste episódico evidencia que o emprego do objeto psicometrado se reporta ao estabelecimento de relação entre o sensitivo e a criatura encarnada ou desencarnada, fluidicamente ligada a esse objeto, como porque, principalmente, contribui para refutar uma hipótese fantástica aventada para explicar os casos mais complexos de identificação espírita, segundo a qual os pais, amigos e conhecidos do morto, telepatizariam todas as vicissitudes da existência desse morto, que ficariam, de sorte, indelevelmente gravadas em suas subconsciências, para daí serem auridas por médiums e sensitivos e gerarem a ilusão de comunicações do além-túmulo. Desde logo direi que essa hipótese está muito longe de explicar um grande número de identificações espíritas. Depois, observarei que esses voos fantasistas aplicados à ciência metapsíquica, além de arbitrários e anticientíficos, são igualmente deploráveis, porque lisonjeiam os prejuízos misoneístas de vários sábios, desviando as pesquisas, neutralizando a eficiência das hipóteses legitimamente científicas e retardando a vitória da verdade. Em todo caso, repito, a circunstância que acabo de assinalar refuta, irrevogavelmente, a dita hipótese. Se o médium, em ter entre as suas a mão da Sra. Brown, nada conseguiu revelar da sorte de seus filhos, prova que a subconsciência dessa senhora nada registrara, telepaticamente, do drama que acabava de ocorrer, e isto tanto mais quando essa prova negativa era imediatamente seguida da contraprova positiva, revelando o médium desde logo que os eflúvios dos rapazes, contidos naquele objeto, facultavam-lhe transportar-se a Lourdes e recolher os apontamentos colimados. Assim, concluo, dado que o médium não poderia tirar da carteira informações inerentes a uma tragédia posterior à partida dos rapazes, para sempre, da casa paterna, ou seja, depois de se haverem utilizado dessa carteira pela última vez, e dado que a circunstância há pouco referida não permitia ao médium aurir tais informações no subconsciente dos pais, segue-se que a influência contida na carteira serviu para estabelecer a relação entre o médium e as personalidades desencarnadas dos que a usavam, conforme parece confirmarem as manifestações mediúnicas, posteriores à análise psicométrica. Esta, parece-me, a única hipótese cientificamente legítima, capaz de resolver o problema.
Para a refutação da teoria exposta, convém lembrar também o episódio do Sr. Yu, 24 graus Celsius ASO, no qual um mesmo objeto apresentado a diversos sensitivos, pouco depois da morte do seu dono, provocou a declaração de ser ainda prematura a comunicação, por achar-se o espírito ainda mergulhado no sono reparador, que sucede à morte. Esse incidente demonstra, a seu turno, o não fundamento da teoria em apreço, visto que,